Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Você já sabe que o Sebrae é o endereço certo para quem tem um pequeno negócio e pretende crescer muito. O que você ainda não sabe é que nós podemos ir até você com o projeto Sebrae na sua empresa. Nosso consultor vai até você de forma gratuita para ajudar a organizar o que você precisa para vender cada vez mais. Agende uma visita. Acesse digital.rn.sebrae.com.br, clique Sebrae na sua empresa e aproveite. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Muito boa tarde, eu sou Jean Leite e esse é o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Agora a gente passa a partir de agora a ficar conectado com a Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade 87.9 em Felipe Guerra, Macaíba FM em Macaíba, FM Flores em Jaçanã, FM Executivo em Nísia Floresta, FM São Gonçalo em São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM aqui em Natal, Liberdade FM em Cerro Corá, Asas da Esperança 98.7 em Mossoró, Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó FM em Carnaúba dos Dantas, Pontal FM em Bahia Formosa, Princesa FM em São Bento do Trairi, Curimataú FM em Nova Cruz, Guaraíras FM 87.9 em Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha, Rádio Saudade Web e Extremóis FM a 87.9 na cidade de Extremóis. Vamos a um breve giro de notícias. Se você quer ficar atualizado, entre no portal www.potiguarnoticias.com.br. Você tem informações sobre Natal, o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo. Olha que maravilha. Então você acessa www.potiguarnoticias.com.br. Você tem acesso a uma infinidade de notícias. A gente abre essa edição falando sobre a economia. Nova estimativa do Banco Central, é esperado que a inflação fique em torno de 9% esse ano. Vamos torcer para que ela fique em um dígito, acho muito difícil. A guerra, mais de 100 dias de conflito na Ucrânia, você acessa todas as informações sobre a guerra, essa guerra terrível entre a União Soviética e a Ucrânia no nosso portal. O ex-presidente Lula e a sua esposa, Janja, testaram positivo para a Covid. O casal está isolado e Lula suspendeu a sua agenda. Os números da doença voltaram a subir em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte começou a aplicação da
terceira dose da Covid em adolescentes. Muito importante isso, um universo de adolescentes muito grande e os adolescentes voltaram à sala de aula. Então é muito importante que você, adolescente, se vacine, tome a terceira dose, muito importante. Da adolescente entre 12 e 17 anos, procure um posto de vacina, uma UBS e tome a sua terceira dose, faça o completo ciclo vacinal. Isso é muito importante. Ah, mas eu sou adolescente, não tenho problema nenhum com a Covid. Mas você mora com seus pais, você visita os seus avós, você visita uma pessoa que está passando por uma luta contra o câncer, que está menos imunizada. Então, por isso, por o senso de comunidade, de viver em comunidade, você precisa se vacinar. Pelo outro também. Mais notícias sobre saúde pública. Subiu para 6 o número de casos suspeitos da varíola do macaco no Brasil. A informação foi confirmada sábado pelo Ministério da Saúde. Educação. Se você é aluno de escola pública e quer fazer o ensino médio no IFRN, fique atento. O Instituto abriu inscrições para o PROITEC. PROITEC é um curso de educação à distância, com carga horária de 160 horas. E é preparatório para o exame de seleção do IFRN, o concorridíssimo exame de seleção do IFRN. Então, se você estuda em escola pública, participe e consiga sua vaga no IFRN. Sobre a educação ainda, né? Capacitação. O Instituto Santos Dumont abre vagas para o cargo de técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento. 4 vagas. Estão abertas também as inscrições para o mestrado em neuroengenharia. Acesse ao portal e tenha essas informações. Opa, eu quero uma dessas 4 vagas. www.potiguarnoticias.com.br. Você tem todas as informações e o edital dessas vagas. No portal você confere também a opinião dos nossos colunistas. No Facebook, procure Potiguar Notícias e no Instagram, nosso perfil é Potiguar Notícias _. Notícias de política. Bolsonaro declarou que se Lula comparecer aos debates, ele também irá. A gente tem que rir, né? O presidente afirmou isso após uma motociada no Paraná. Será que usou capacete, hein? Ou se não usou, será que a polícia parou e prendeu? E será que se a polícia parou e prendeu e ele se recusou, a polícia colocou dentro do camburão e jogou uma granada de fumaça? Acho que não, né? Ele anda sem capacete mesmo, porque ele é um mito. E esse mito diz que só vai aos debates se Lula for aos debates. Por que ele não vai aos debates com Ciro Gomes? Não vai. Enfim, já avisou que só ia nos debates no segundo turno. Por que não vai no primeiro turno e esclarece a população o que fez nesses 4 anos? Qual a grande obra? Como é que está a economia do país nesses 4 anos em que ele gerencia o país? Não faz isso, né? Ele vai falar sobre que as armas é quem salva, enfim. Notícias do esporte, para a gente encerrar. O América, eita, o Mecão, ganhou uma, que maravilha. Ganhou do Icasa, do Ceará, né? Ganhou 3-0, uma vitória boa. E volta às primeiras colocações da Série D. Oh, que alegria, Mecão. Finalmente encontrou o caminho da vitória. Permaneça assim, Mecão. Não deixe a sua torcida com dor de cabeça. Isso é terrível. Já o ABC empatou fora de casa com o Botafogo. E o Globo, infelizmente, perdeu para o Souza. Então, esses foram os resultados dos nossos times aqui no Rio Grande do Norte. Você está endividado? Você conhece alguém que hoje vive o tormento de uma super dívida? Daqui a pouco eu vou conversar com uma advogada especialista nesse problema que, minha Nossa Senhora, mais da metade da população brasileira enfrenta. Que caminhos eu tomo para sair do superendividamento? Será que há solução para eu parar de receber aquelas ligações dia e noite dos bancos, dos escritórios de cobrança? Um minutinho. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.
Você já sabe que o Sebrae é o endereço certo para quem tem um pequeno negócio e pretende crescer muito. O que você ainda não sabe é que nós podemos ir até você com o projeto Sebrae na sua empresa. Nosso consultor vai até você de forma gratuita para ajudar a organizar o que você precisa para vender cada vez mais. Agende uma visita. Acesse digital.rn.sebrae.com.br, clique Sebrae na sua empresa e aproveite. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Então nós vamos falar sobre superendividamento. Eu estou aqui com a Aline Fernandes, advogada especialista nessa área. Aline, seja muito bem-vinda ao Potiguar Notícias. Obrigada, Jean. Eu agradeço o convite para falar de uma temática tão importante como é o superendividamento. Vamos começar sobre o que é superendividamento. Essa palavra já me assusta. O que é superendividamento? O superendividamento acontece quando o consumidor não tem como honrar suas dívidas sem se livrar do mínimo existencial. O que seria isso? Sem comprometer o orçamento familiar, com a educação, com saúde, com moradia, com a alimentação. Mas, agora com o advento da nova lei de combate ao superendividamento, também temos um novo conceito, que seria o consumidor de boa fé que não está conseguindo saldar os seus débitos. Sim. Então, ele é considerado um cidadão superendividado. O sujeito ganha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ganha um salário mínimo, bruto, acho que está 1.200 e alguma coisa, e ele paga de juros para o banco, né, de cartão de crédito, só aquele pagamento mínimo, né, o cartão de crédito você pode pagar a mensalidade toda ou só o mínimo, e vai rolando aquilo ali. Então ele chega a pagar, por exemplo, 2.200 que ele ganha, ele está devendo 800 todo mês só de juros. Quer dizer, esse cara quebrou. Então o superendividamento é isso. Olha, nós chamamos esse efeito aí, efeito bola de neve, quando os juros sobre juros vai acontecendo nos cartões de crédito e na dívida do consumidor. Sim. Mas não é só o cidadão que ganha um salário mínimo que está endividado hoje. Não existe essa classificação. Tem pessoas que passaram agora por esse momento pandêmico, que tinham seus salários, que tinham seus empregos, tinham suas profissões e de repente se viram desempregadas. E passaram a dever seus cartões, passaram a não conseguir honrar com seus compromissos. Aí feita essa... E também tem os empréstimos, os famosos empréstimos. Né? Funcionário público, eu vejo também muita propaganda sobre isso. Ah, você que é funcionário público, pensionista, venha pegar dinheiro, venha ter crédito. Não, tem um crédito especial para você, tem uma linha de crédito. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o sujeito pega 5 mil
E para pagar em 4 anos, quando você faz as contas, até por curiosidade, eu vou fazer as contas, o cara, é 5 mil que o cara está tirando, aí vai pagar 15, 20, caramba! E aí acontece alguma coisa, um desemprego, mas pode acontecer também uma doença de um filho, enfim, um carro que se arrebentou, quebrou ou bateu, alguma coisa que ele não estava prevendo. Faliu, quebrou. Aí vira um super endividado. É assim também? Isso mesmo. Com as isso aí, por que eu estou perguntando isso? Em relação a essas linhas de crédito maravilhosas. Vamos lá, a gente está falando do caso fortuito, né? Certo. Para a doutrina, nós temos 2 tipos de superendividados. O Sim. ativo e o passivo. O passivo é exatamente aquele que entra no caso fortuito. A morte de um parente que sustentava o lar, o desemprego, a redução do salário, como aconteceu bastante agora na época da Covid, um divórcio. Então, esses casos acabam gerando implicações financeiras dentro de casa. Esse o consumidor passivo, ele é amparado pela Lei de Combate ao Superendividamento. Já o ativo é aquele que, mesmo sabendo que não pode pagar, vai lá, está contratando novos serviços, querendo fraudar o sistema, porque sabe que não vai conseguir pagar. Sim. Ou até mesmo aquele que conscientemente acha que vai conseguir pagar e fica se superendividando porque quer. Então, a lei não ampara os consumidores de má fé. Certo. Ela ampara de boa fé. Você estava falando também da questão dos contratos, da facilidade, né? Isso. Muitas vezes é noticiado como nós não fazemos consulta ao SPC e ao Serasa. Isso, vejo muito. Má fé. E a lei 14.181, que é a de combate ao superendividamento, ela vem evitar essa má fé nos contratos. Porque tem que haver uma responsabilidade também do fornecedor em prestar um serviço que ele sabe que o consumidor vai ter como pagar. Então, ele faz isso querendo se livrar da sua responsabilidade. E agora não. Ele tem que ter uma boa fé também. Então, ele tem que fazer e formular um contrato que dê uma responsabilidade para ele. Certo. Tem que estar claro se, por exemplo, o consumidor não conseguir arcar, quais serão os juros que iam incidir a partir de então. Tudo isso agora, o direito à informação foi ampliado. Já existia no Código de Defesa do Consumidor, mas com o advento dessa lei, ele foi ampliado. Agora temos que saber até no contrato, nos contratos, se a gente não conseguir pagar, quanto vai incidir de juro, tudo isso, de mora, de multa. Tem que ter no contrato, né? Senão, Às pode ser vezes judicializado e dar danos morais também. Você falou uma coisa aí, não consultamos nada, venha com a cara e a coragem que você sai daqui já com 5 mil, com 10 mil reais, servidor público. E aí, às vezes, pegam os pensionistas e os aposentados, né? Nossa, eu me lembro quando o papai estava vivo, toda semana tinha uma oferta para ele pegar 20 mil reais, 30 mil reais, e ele dizia, eu sou maluco de pegar esse dinheiro, e a oferta é assim, não se preocupe, porque o senhor é aposentado, então vai dar tudo certo, ninguém vai procurar nada não. Agora, quando eu estou pensando aqui, né, hipoteticamente, quando o idosozinho, coitado, a senhorinha, cai nessa lábia, nesse discurso de pegue crédito, fique tranquilo, você vai poder pagar, e aí pega um crédito pega, por exemplo, 20 mil para pagar 50 mil, para pagar 60 mil, e não consegue. E por alguma dessas coisas, ou porque realmente não consegue, aquela prestação ficou muito alta. Também conheço casos de que a pessoa ganhando 3 mil reais, contratou uma empresa, um banco, uma prestação de 1.500, você ganha 3 mil reais, a metade, 50% do seu salário vai para pagar um empréstimo, você quebrou. O banco, falar bem assim, o banco, ele pode tomar a casa da pessoa ou não? A casa que a pessoa mora. Porque passou uma lei agora que, pelo menos na internet, eu vi que votou a favor de que os bancos possam pegar a casa da pessoa. Isso é verdade? Como é isso aí? Vamos lá, vamos começar aí do ponto dessa publicidade feroz, selvagem, em cima do consumidor, que não dá tempo de pensar que a oferta é maravilhosa e quando vê, gera uma implicação financeira a longo prazo, que ele não consegue arcar com o compromisso firmado.
Hoje em dia, a proteção, principalmente para o idoso, que veio através da Lei de Combate ao Superendividamento, é um ponto-chave, porque agora pode se judicializar e eles vão ter o quê? Que reformular aquela repactuação de dívida no judiciário, para ficar mais fácil para o consumidor. Agora não está mais às margens. Sim. Agora nós temos uma lei que prevê um direito específico. Então nós podemos judicializar esse tipo de demanda. Porque, como você falou, o marketing é maravilhoso. Você está passando por algum problema financeiro, você está aperreado, você está precisando de um dinheiro extra. Quem é que nesse Brasil que está no chão não está precisando de um dinheiro extra? E aí pega a senhorinha, o senhorzinho lá e ouve isso e vê isso. A gente não vai consultar a Serasa. Pega o seu dinheirinho extra, você vai conseguir pagar. Aí vai lá e assina como se não houvesse amanhã. Recebe aquele dinheiro no bolso e aí quando chega os primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, aí se aperreia. Está amparado hoje. Hoje existe um amparo. Agora, em relação a perder a sua casa, nós temos um novo Código de Processo Civil, que veio desde 2015, e ele lá, nos seus artigos, ele diz quais são os bens penhoráveis e impenhoráveis. Certo. Neste caso, a gente tem que ver a situação do consumidor real, porque todos os bens podem ser penhoráveis, tanto os bens móveis, quanto os imóveis, quanto contas correntes. Porém, vamos lá, se o consumidor ele só tem aquele salário ali para sustentar a família dele, um salário mínimo, Sim. Esse salário não vai poder ser penhorado em sua totalidade. Se ele Porque senão vão morrer de fome. Exatamente. Tem as partes que são as exceções que a lei prevê. Certo. Se o consumidor só tem aquela casa para morar, Sim. não vai poder ser penhorado. Porque a nossa Constituição em si já dá também o direito à moradia. Então, nós não podemos tirar uma pessoa do seu lar e colocar no meio da rua. Perfeito. Vai morar na ponte? E vai pagar como? Vai pagar como, exatamente. Veículos podem ser penhorados? Sim. Podem. Mas, se aquele veículo for um táxi, um Uber, que garante o sustento daquela família, não, ele também não pode ser penhorado. Então, o consumidor ele pode dormir em paz nesse sentido, porque nem todos os bens vão ser penhorados a qualquer momento. E para tanto, precisa ser judicializada aquela dívida, aquela ação de cobrança. Entendi. Então, podem ficar tranquilos. Ótimo. Agora, há de se entender o seguinte, a gente não está falando aqui do sujeito que de má fé vai lá e faz 300 empréstimos com vários bancos, sabendo que ele não tem como pagar, sabendo que ele vai, a tentativa de lesar o banco, né? Não é isso. Por quê? Eu tenho certeza disso. O brasileiro, ele quer pagar. O brasileiro quer pagar. Porque se não quisesse pagar, não havia os feirões. Aí eu queria que você explicasse para a gente o que são esses feirões. Eu sempre ouço falar, vai ter feirão em São Paulo, filas dobrando com grandes feirões, ou a Serasa promove, ou o Procon promove grandes feirões. Você que está endividado, limpe seu nome. O que é um feirão? Bem, para quem está nos ouvindo agora, né, nesse Rio Grande do Norte inteiro, e tem essa dúvida, e quer limpar o seu nome, como a gente costuma dizer, quer participar de um feirão. Como é um feirão? Ok. Nós temos o mutirão e feirão de negociação de dívidas. Isso. Que é realizado pelos órgãos públicos, às vezes pelo próprio SPC e Serasa. Algumas instituições promovem também as renegociações de dívidas aos consumidores. Nesse momento, quando o consumidor toma ciência de um feirão na sua cidade, no seu estado, ele pode procurar o órgão que está realizando a negociação dos débitos para tentar realizar a negociação de suas dívidas. Certo. Lá, eu quando trabalhei no Procon, tive excelentes experiências com feirões, né, com mutirões de renegociação de débitos. Eu já vi, Jean, uma dívida de 75 mil cair para 5 mil. Era o que é isso? Só juros sobre juros. Abusividade. E aí, no feirão, a gente ficou assim, o quê? 75 para 5, porque a gente realiza as ligações... desconto. Aí a pessoa dividiu ainda em 5 vezes de 1.000. Pronto. Deu certo. A gente ficou super feliz, a gente fica super feliz mesmo porque vê aquele cidadão recuperar sua dignidade, sua cidadania. O consumidor endividado, que é algo que a gente tem que pontuar bastante, ele fica ansioso, ele fica deprimido, ele fica depressivo. Até as taxas
de suicídio aumentaram consideravelmente. Vão procurar as drogas, vão procurar outros rumos, porque aquela dor de estar marginalizado do mercado de consumo, de não poder adquirir, de não poder movimentar o seu negócio porque não tem crédito na praça, deixa o cidadão com a ausência total da sua dignidade. E eu vou piorar isso aí. E eu tenho alguns amigos, eu ouço também, que outro dia eu estava com um amigo e a gente querendo conversar, tomar um café, e o telefone dele tocando. E o telefone dele tocando. Aí teve uma hora que eu disse, atenda o telefone? Quem é a sua mulher? Atenda o telefone. Aí ele disse, Jean, olha, você não sabe o que é a minha vida, é um inferno. Porque esse telefone é só cobrança, escritório de cobrança, e pressiona, e liga, e olha, você está devendo 80 mil reais, aí na outra ligada, você está devendo 100 mil reais, você tem que pagar, e não sei o quê. Isso é abusivo, não é? Ou não? Olha, quando a ligação se dá de forma ostensiva, sim, fora de horário comercial, sim, é proibido, por lei. Agora, também tem outro significado, tem outra situação aí. A nova lei, ela previu também núcleos de combate ao superendividamento. O que seriam esses núcleos? O consumidor, o cidadão endividado, iriam procurar núcleos para que eles se vissem amparados nos seus direitos para tentar negociar os seus débitos. Aí aqui eu abro uma lacuna. Quando eu estava no PROCON, estava negociando um débito, a gente pediu o extrato do SPC e Serasa para a CDL, para o Serasa que estava lá no local. Jean, às vezes não terminava. A gente formava um cachecol e a pessoa estava super endividada. E no mutirão, eu só podia escolher o quê? Quanto é que você ganha? Vamos escolher aqui a dívida que vamos pagar, né? Porque não tem como. E aí, o núcleo de combate ao superendividamento e as ações agora de repactuação de dívida que pode ser promovida no judiciário, vem para parar com essa escolha. Todos os credores são postos em mesa e vamos aqui ver até 5 anos como eles podem pagar dividido e parceladamente, porque eu reúno todos os credores no mesmo momento. Sim, sim. Porque não tem como, no mutirão você não faz isso. Eu não tenho, às vezes eu ainda ligava para um e falava, olha, ela tem outras dívidas, parcele mais vezes, mas diferente é quando você está em uma mesa redonda e vai tentar discutir a questão do superendividamento e saná-la. Para saná-la, a gente precisa botar todos os fornecedores, todos os credores juntos, para a gente tentar negociar aquele débito sem comprometer o mínimo existencial, que é moradia, educação. Botamos para o início. Você tem experiência nisso, porque você trabalhou no PROCON. Você fazia o que no PROCON? Eu era coordenadora do PROCON. Sim, você foi coordenadora do PROCON aqui de Parnamirim? Aqui de Parnamirim, mas também já fui conciliadora do PROCON estadual. É aí onde eu quero chegar. Quando você tem uma pessoa super endividada, né, e que é uma pessoa e que a grande maioria, repito isso, enfatizo isso, quer pagar, é uma pessoa honesta, é um trabalhador, é uma trabalhadora, é uma senhorinha, é um senhor que perdeu a mão ou que aconteceu alguma coisa na vida, enfim, quer pagar, não tem condições de pagar. E aí contrata uma advogada ou vai ao PROCON, enfim. Qual é a grande dica que você pode dar a essas pessoas que querem pagar? Não tem condições, mas querem pagar. Jean, é muito delicada aí a situação, porque geralmente para a gente tentar renegociar um débito, a gente tem que ter um consumidor que tenha como uma possibilidade financeira de realizar esse pagamento. Porque eu não vou negociar uma dívida que ele vai quebrar. É pior. É pior. Entendi. Então, até a questão da educação financeira vem sendo muito discutida no nosso país e eu acredito que o MEC já deveria ter incluído essa grade curricular, educação financeira nas escolas, para tentar prevenir e evitar esse tipo de situação, de chegarmos a um super endividado, a um cidadão super endividado. Eu acho que o início de tudo, a prevenção de tudo seria ali, na escola. Até mesmo porque quando você olha, tem matérias, situações na escola que a gente não leva para a vida. Mas pode ter certeza que uma educação financeira a gente leva para toda a vida. Eu vi um meme ontem no Instagram, que tem muita besteira no Instagram, mas tem coisas boas, eventualmente tem coisas boas. O cara diz assim, a gente sai do ensino médio sem saber o que é um juros composto,
o que é como preencher, como fazer um imposto de renda. Aí ele cita outras coisas que realmente a gente sai sem a menor ideia. E para a vida a gente vai precisar sempre. Fundamental. Aí ele diz, como é que é? Então, aí ele diz assim, ele termina concluindo tragicamente. Ele diz, a escola nos prepara para ser pobre. Calma, tenha calma, não precisa ser tão trágico. Mas realmente, se no segundo grau, não digo no primeiro grau, talvez algumas noções no primeiro grau, mas no segundo grau é muito velho, né, gente? Você é um dinossauro. No ensino médio, nós tivéssemos uma disciplina, sei lá, junto com a matemática, que ensinasse, olha, existe uma coisa chamada imposto de renda, vamos preparar aqui, vamos montar aqui, hipoteticamente, como é que seria. Eu acho que isso daria uma diferença muito grande ao adulto brasileiro, que às vezes ganha muito bem. Eu conheço também amigos que ganham muito bem. Para um Brasil que está no chão, um salário de 10 mil reais é um salário muito bom. E todo mês é uma luta para fechar as contas, às vezes não fecha, e eu digo, rapaz, tu ganha 10 mil reais, e esse miserê, vamos almoçar, não posso almoçar, porque eu não posso ir nesse restaurante. Miserê danada. É justamente essa falta de educação, né, Aline? Com certeza. E aí a nova lei, ela prevê, né, essa educação financeira, mas também falta a parte do MEC, dos entes públicos, de inserir na grade curricular. A prevenção também está nessas atividades ilícitas de ficar fazendo publicidades enganosas, muito mirabolantes, que o consumidor não vai conseguir arcar. E em relação à sua pergunta, né, o consumidor que está na situação e não tem como pagar, infelizmente, ele tem que pelo menos ter condições ou viabilidade para a gente fazer algum negócio, celebrar algum acordo por ele. Sim. Porque eu tenho que provar que a gente está fazendo um acordo e que esse acordo será viável ou não. Porque ele tem que ser honesto. Ele tem que ser honesto com a realidade financeira dele. Hoje, eu conto com isso para pagar essas dívidas. Agora me diga, tem gente que tem uma dívida com um banco, eu já vi também casos assim, e aí faz uma dívida no outro banco, que é para cobrir essa dívida desse banco, aí faz com o terceiro, digo, cara, você não está vendo o seu salário. Não, quando eu recebo meu salário, eu já entrego para os 3 bancos que eu estou devendo. Como é que é isso, Aline? Vamos parar com isso, né? Porque isso aí era antes, quando o judiciário ele não poderia intervir para o consumidor e estipular um acordo. Sim. Quando a gente não conseguia negociar um débito, a gente teria que caminhar para o judiciário, mas não havia uma lei prevendo que a empresa deveria ser forçada a entrar no acordo, e agora nós temos uma lei. Sim. Então o consumidor ele deve, a partir de então, parar de se endividar e procurar os mecanismos legais, seja através de um advogado, seja através de núcleos de criação que ainda não existe no RN. Antes de vir para cá, eu procurei saber, os PROCONs ainda estão organizando núcleos de combate ao superendividamento. Sim. Talvez os juizados de pequena causa também venham a criar esses núcleos para que o cidadão endividado não precise contratar um advogado. Mas também hoje é uma possibilidade de você procurar um advogado e repactuar suas dívidas através de uma ação judicial. Então, pare de ficar contraindo Sim. mais dívidas. Isso era coisa do passado, graças a Deus. Agora, você tem como renegociar seus débitos de uma forma viável a sua situação financeira. Perfeito. E aí eu queria chegar nessa questão. A gente está falando aqui do superendividamento. Você com essa bagagem enorme que você tem, a gente está falando do superendividamento da pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos, 3 e tal. Agora, uma pessoa que tem realmente, que ganhou porque estava empregado, ou que ganha bem, acima de 10 mil, 20 mil reais, e hoje está super endividada. Como esse meu amigo que diz, eu recebo o salário e dia 10 eu recebo o salário em cima da mesa e isso aqui vai para esse banco, esse vai para esse banco. Só repasse, esse aqui vai para o cartão de crédito. No final, Jean, você me liga e diz, vamos almoçar? Aí eu digo, não posso. É por isso, Jean, porque eu tenho 15 reais na carteira. Eu digo, meu Deus do céu, o cara ganha, ele trabalha para os bancos, ele já não trabalha mais para ele. Para a felicidade dele, ele ainda consegue honrar, né? Exato, ele ainda consegue honrar. Mas chega um momento que, se acontecer algo imprevisto, morreu uma esposa, já comprometeu... Não, você bateu um carro e acabou. Já comprometeu ali o orçamento familiar. E aí sim, ele se torna o quê? Um consumidor de boa fé. Ele não queria estar endividado, sim. Mas um fato fortuito, como uma morte, uma doença, fez com que ele ficasse. Exatamente. Então, ele é amparado, sim, pela lei, ele pode judicializar.
E como eu disse, a lei ela vai lhe garantir um mínimo existencial, vai lhe dar até a possibilidade de até 5 anos você parcelar seus débitos com todos os seus credores. Sim. Isso é uma possibilidade única. Perfeito. E é uma inovação legislativa única também. Era tudo que a gente esperava, a gente trabalhava nessa área consumerista, eu digo, né? Sim. Porque a gente está vendo que o cidadão está sendo respeitado, está tentando recuperar a dignidade dele. Sim, eu ia até falar nesse assunto, né? Porque eu sou psicólogo e eu ia pensar assim, eu ia dizer o seguinte, ele trabalha o mês inteiro, esse caso desse colega é um médico, e não vê a cor do dinheiro, usando um termo bem popular. E obviamente que isso lhe desgasta muito emocionalmente, né? Essa minha seara, eu o vejo muito estressado, muito abatido, muito angustiado, porque cadê o trabalho? Cadê a remuneração? Eu trabalho o mês inteiro, eu faço cirurgia, eu faço isso, eu corro para lá e tal. Eu não vejo, Jean. Por que você não vê? Porque banco A, banco B, cartão de crédito e juros do cartão. Não é nem o cartão porque ele consumiu, é porque é o juro do cartão. E aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, esse sujeito, eu estou falando de alguém que tem um salário em torno de 15 mil reais, ele não vai para o feirão, né? Ele não vai bater na porta do PROCON, ele quer contratar um advogado, uma advogada, e quer resolver esse problema. Ele quer ver um pouco da cor do dinheiro dele, o trabalho dele, o suor dele. Como é que seria isso se ele dissesse, rapaz, eu não estou vivendo, eu estou vivendo para pagar os empréstimos que eu peguei, eu estou vivendo para pagar os juros do cartão de crédito, juros sobre juros que estão me cobrando. Eu quero contratar um advogado e ficar livre disso. Isso é possível ou não? Sim, isso é possível. Hoje como seria esse caminho aí? É o seguinte, nesse caso, esse consumidor ele vai precisar fazer uma revisão contratual de todos os contratos firmados com as instituições bancárias e financeiras que ele tem. Porque o advogado será o responsável para analisar se há alguma abusividade nas cláusulas contratuais e que venha ferir o direito do consumidor. E perfeito. Assim a gente análise contratual. Com certeza, porque às vezes existe sim, estão ali inseridas e o consumidor não sabe que é abusiva. Aquela letrinha pequenininha. E cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Só quem pode anular é o judiciário através da contratação de um advogado. Sim. E o ideal para esse caso são advogados que têm experiência na área consumerista e na área bancária. Porque ali ele vai fazer uma avaliação melhor desses contratos financeiros. Sim. Não é aquela situação do advogado generalista. Eu acredito que é igual a médico. Se eu estou com um problema no coração, eu não vou procurar o gastrologista, né? Não. Eu vou procurar o cardiologista. Então, as pessoas têm que parar com essa mania de procurar advogados que não sejam experientes naquela área que eles estão querendo resolver o problema. Porque o advogado generalista é um verdadeiro problema. Ele não vai ser especialista naquela situação, naquele assunto, naquela área. Isso aí vai pegar um advogado criminal, né? Criminalista, para resolver um problema de banco, vai ter problemas. Eu conheço um caso semelhante de um colega que bateu o carro dele no carro do outro e aí não queria gastar dinheiro, disse, eu vou chamar fulano, que era criminalista. Chama assim, criminalista? É, criminalista. E aí o outro, que é meu amigo também, disse, eu não quis dizer não, porque ele chegou logo dizendo, você não é advogado? Então, resolva a minha causa. E foi para lá, para a audiência, e foi uma desgraça. Porque ele era aquele... Depois eu me encontrei com ele, e aí? Ele disse, rapaz, teve uma hora que eu olhei para ele e disse, não fale mais não, porque eu estava vendo... Não, você vai acabar de piorar a minha situação. Ele disse, eu estava vendo eu ter que vender a geladeira, os móveis lá de casa, e ele não... Eu não vou para uma delegacia. Eu não faço nem essa ousadia. Não é minha área, não é minha seara, e aí então é melhor cada um ficar no seu quadradinho mesmo. Você estudou para aquilo, para que você vai se meter? Então, voltando para a questão, essas pessoas podem sim procurar um advogado que seja da área, vamos dizer assim. Como é o nome da área? Aí, só nessas revisões de contratos financeiros, nós temos o direito financeiro, né? Nós temos o direito do consumidor, que também atua, o direito bancário. Então, vamos tentar ir mais nessa linha. Sim, esse advogado que tem essa experiência nessa área. Exatamente. E constituir esse advogado, e o advogado
encampa a revisão do contrato. Entra com a ação de repactuação da dívida, né, fazendo uma planilha, mostrando tudo direitinho e parcela essa dívida em 5 anos. Sim, meu amigo pode ficar, pode respirar. E aproveitando isso que a gente está falando, esse caminho que é possível de ser feito, você que está nos ouvindo, via uma advogada, via um advogado e dentro do mesmo assunto, mas mudando um pouquinho, eu sei que você está com um projeto novo, você, Aline Fernandes, está com um projeto novo, 2022, ano novo, vida nova, projeto novo, que é o seu próprio escritório. Você está com um escritório próprio, finalmente, depois de muito tempo trabalhando em uma outra seara, né? E sempre com essa coisa que você sempre, eu estou me lembrando aqui que você, como você já falou, você foi do PROCON, foi coordenadora do PROCON, sempre trabalhou muito com essa seara. E agora você abre o seu escritório. Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre a coragem, para começo de conversa, né, de abrir o próprio escritório. Virou um profissional autônoma. Então, Jean, é uma coragem mesmo, porque muitas vezes você que tem um cargo público, as pessoas falam, não, você não está louca de deixar seu cargo. Pois é. Você ganha fixo e você vai agora ficar ganhando por só conta própria. Por conta própria, eu tenho uma coragem sim, de correr atrás, de fazer acontecer, e isso também não foi do dia para a noite, são 10 anos de advocacia, né? Abri o escritório Fernandes e Vale junto com minha sócia, que é Priscila Vale, e estamos atuando em algumas áreas de direito, né? Tudo conforme as nossas especialidades, como eu estou lhe falando, porque nós não acreditamos nessa ideia do advogado generalista. Então, a gente trabalha hoje com direito médico, direito consumidor, direito público, mas tem os profissionais especializados em cada área. E eu vejo que não foi um salto no escuro. Foi uma confiança na minha competência e no meu trabalho. E que a função pública, a vida pública, que na verdade, se eu olhar bem, vem desde os meus 19 anos, eu sou estagiária de licitação de consumidor, e aí fui crescendo como conciliadora e veio por todo esse período, me trouxe uma bagagem necessária e bem mais ampla de conhecimentos que eu posso pôr na prática na minha advocacia. Sim. Então, não foi por acaso, não foi assim. Não foi do nada. E aí você, falando sobre a bagagem, a experiência, expertise na área pública, você passou quanto tempo? Como cargo, 6 anos. Mas se for da época de estágio, de contratos... Você lidava muito com o público. Coloco 15 anos. Nossa Senhora. Isso aí só tem uma cara de menina, que parece uma menina, né? Mas aí você vê assim, ela é uma criança. Essa advogada é tão novinha, recém-formada. Não, ela já tem 10 anos já. Desculpa aí. Essa bagagem toda te dá um background, dá um suporte para você hoje ter o seu próprio consultório, né? Escritório. Você sente isso? Sinto, com certeza. No entanto, hoje em dia eu presto assessoria e consultoria para parlamentares, para a vida pública em geral, né? Ainda tem esse... ainda tem esse viés aí. É porque disso você entende, né? Tem know-how, tem conhecimento aí. Você tem know-how, só tem essa cara de menina, mas know-how tem. Tem. Fernandes e Vale. Fernandes e Vale. Priscila Vale, que é minha sócia, ela fica a cargo do direito médico e direito à saúde. Hoje em dia nós temos uma grande demanda contra planos de saúde, né? Tem aumento agora, né? Ou teve aumento agora? Vai ter um reajuste de 15,5%. Me arrepiei todinho. Pode ter certeza, como a gente já até anunciou nas nossas redes sociais, sigam aí, @FernandesIVale. Pode acreditar que os planos de saúde ainda vão onerar acima desses 15%. Então, Nossa Senhora. Vão fazer umas consultorias aí, verificar se realmente a margem que aumentaram foi a legal. Porque a legal já está sendo um absurdo, né? 15,5% não é uma margem qualquer. Aguenta. É o maior reajuste dos últimos tempos. Não, e o que eu acho incrível é o seguinte, os planos de saúde ganharam muito agora na pandemia, nesses 2 anos de terra arrasada, ganharam fortuna. Porque muita gente que teve o plano, usou o plano e aí, acharam um pouco e... Como eu já disse agora essa expressão, na terra arrasada que está o Brasil hoje, os caras aumentam em 15%
a mensalidade. É para se acabar. Eu acompanho uma idosa. Acompanho uma idosa é absurda. Minha sogra, né, minha querida sogra, tem um plano de saúde, é mais de R$3.000 por mês só de plano. É um negócio que, imagina, é complicado, é muito complicado. E aí, às vezes, reclamam. Às vezes eu vejo um outro diretor de plano de saúde dizer assim, porque houve uma saída muito grande, houve uma perda de carteira de clientes. Claro, quem é que danado pode pagar um plano de saúde caríssimo, não é? Absurdo. Muito caro. E o pior é que, conforme o reajuste, ele é legal, a gente tem que suportar esse ônus. O consumidor vai ter que suportar esse ônus. Só esperamos que não venha a ultrapassar, né, esses 15,5%. Vai para o superendividamento, quer dizer, aí o sujeito trabalha para pagar os bancos, trabalha para pagar os juros de cartão de crédito e agora vai pagar também o plano de saúde. E assim, só para finalizar essa parte, aí eu fico muito preocupado porque é o seguinte, muita gente não vai conseguir e vai para a iniciativa pública, né? Vai para a UPA, para a UBS e os hospitais. Lota, porque o governo vai cortando, como já cortou agora, na área da saúde, os investimentos na área da saúde. Foi. Que loucura, mas o melhor é a gente contratar o Gustavo Lima para fazer show, em vez de gastar dinheiro com a saúde. Não é assim, Gustavo Lima? Agora você chora aí. Me diga uma coisa, onde é que fica o escritório? O escritório fica aqui em Parnamirim, no bairro da Coabinal. Certo. Aí estamos atendendo lá, quem precisar, fique à vontade para nos fazer uma visita. Esteja convidado também. Vou visitar, vou tomar um café lá. E nas redes sociais? Nas redes sociais vocês podem seguir o @FernandesIVale. Lá vai ter o nosso WhatsApp direcionado para quem precisar entrar em contato conosco. E também nós acreditamos muito numa advocacia que compartilha conhecimentos. Ótimo. Eu mesmo falo que consumidor informado muda o mercado de consumo. Então, perfeito. Estamos ali alimentando cotidianamente com direito do consumidor, direito à saúde, direito médico, informações necessárias para que a população esteja atenada sobre os seus direitos. Muito bom, já vou seguir com certeza. E também, não vamos deixar de falar sobre isso, a consultoria na área pública, porque você tem pós-graduação em gestão pública. Tem. Né? Muitos bons professores você teve na área de gestão pública. Tem um muito fraquinho lá, mas tirando ele, os outros eram muito bons. Vocês vão propiciar essa consultoria para, sei lá, vereador, deputado? Sim, já estamos, inclusive. Né? Coisa boa. O meu professor aqui, um dos excelentes, foi Jean, né? Ele está aqui brincando. Péssimo. E a gestão pública só fez abrir mais o meu conhecimento. Sim. Eu fui gestora por um tempo, né? Eu exerci o cargo de coordenadora, eu tinha que coordenar uma equipe. Sim. Eu fui chefe de gabinete, eu tive que coordenar aquela equipe, uma equipe macro, né? Que está ali à volta de todo vereador. Sim. E isso é muito importante, gerou um conhecimento vasto que a gente conseguiu pôr em prática e alinhar todo o propósito do mandato, das situações que se destinavam, né? Até mesmo porque os cargos públicos, os funcionários públicos, o servidor público, ele foi feito para servir o público. Então, a gente tinha a preocupação de saber se estavam servindo. Isso é excelente porque melhora a gestão. E dá consultorias para eles. Inclusive, não é só consultoria para mandato, não só para vereador, não só para deputado, para os seus funcionários, porque eles precisam ter o trabalho otimizado, né? Muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque eu não estou pensando aqui no vereador do interior, entendeu? Só nele, ou no mandato dele, ou nos funcionários dele, na equipe dele. Eu estou pensando que se você faz essa consultoria, vocês, né, o escritório, isso acaba impactando no eleitor, no cidadão, quase que não vinha a palavra, no cidadão, lá naquela comunidadezinha, porque se a gestão, se o mandato desse vereador é melhor qualificado, por exemplo, com a sua consultoria, de vocês, do consultório, do escritório, impacta na ponta.
Porque às vezes você vê, exato, impacta na sociedade, porque às vezes você vê uns mandatos que, meu Deus do céu, como é que se votou naquela... Porque é perdido, porque falta justamente profissionalismo. Então você também, o escritório traz profissionalismo para esse mandato. É excelente. Notícia boa que você está me dando. Mas as nossas consultorias também vai no direito do consumidor, porque muitas lojas, às vezes, elas não sabem o que fazer. Sim. E aí acabam sendo judicializadas. Porque não sabe. E o fato de você não saber não quer dizer que você não será punido legalmente, né? Exato. Então, existe a lei. Existe a lei. Então, a gente também está dando consultoria para lojas, para o fornecedor e para os médicos, porque para você ter noção, de 2008 para cá, as ações contra médicos subiram 130%. Opa! Isso é tema de uma próxima entrevista. Aline, nós estamos chegando ao final e eu agradeço imensamente a sua presença aqui, todo esse conteúdo que você nos passou, todas as dúvidas que você nos tirou. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo em torno de todo o Rio Grande do Norte agora, você sai com vocês que estão nos ouvindo, vocês saem com uma esperança de sair dessa situação de angústia, de estar endividado, de não estar vendo o próprio dinheiro, de estar o tempo inteiro recebendo ligações de telefone, de alguém abusado, dizendo, olha, você está devendo, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, com muita gente que eu conheço. Aline, sem palavras para lhe agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom falar sobre essa temática, né? Direito do consumidor é minha verdadeira paixão. Sim. Então, fica aberta aí para os próximos convites. Estará convidada. Você que está nos ouvindo até agora, nos assistindo, muito obrigado. Uma excelente semana. Nos veremos segunda-feira. Você já sabe que o Sebrae é o endereço certo para quem tem um pequeno negócio e pretende crescer muito. O que você ainda não sabe é que nós podemos ir até você com o projeto Sebrae na sua empresa. Nosso consultor vai até você de forma gratuita para ajudar a organizar o que você precisa para vender cada vez mais. Agende uma visita. Acesse digital.rn.sebrae.com.br, clique Sebrae na sua empresa e aproveite. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.